Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma transmissão, uma palestra na nossa casa, a Casa Maria de Nazaré, no grupo Rita de Cássia do Leblon. E vamos, para podermos começar, vamos levar nosso pensamento, fazer uma pequena prece para podermos nos harmonizar com os trabalhadores espirituais da casa. Então, ao nosso irmão Jesus, pedimos, Senhor, que nossos estudos transcorram em paz, em harmonia, em sintonia com essa casa, a casa da nossa mãe, e agradecemos antecipadamente, Senhor, essa oportunidade de estudo. Pedimos então que esses espíritos valorosos tragam harmonia, sintonia com nosso irmão Jesus, nosso companheiro de todas as horas, pedindo que ele traga boas vibrações para nossa amiga Cecília, que irá trazer o resultado dos seus estudos. Graças a Deus. Obrigada, Ana. Bom dia a todos. É sempre muito bom estar aqui nessa casa, mesmo sem a presença física de muitos, mas sentindo toda a vibração dos espíritos aqui conosco. O tema escolhido para essa manhã foi do livro Encontro Marcado, de Emmanuel, psicografado por Chico. E o capítulo é o primeiro capítulo, chamado Cooperação com Deus. Esse estudo desse capítulo nos fala muito sobre o plano de Deus para com cada um de nós, né? Então, Emmanuel começa assim no item 1. Quantas vezes terá dito que amas a Deus e te dispõe a servi-lo? E quantas outras tantas terá afirmado a tua fé na providência divina? É para a gente refletir todo esse estudo, né? Quando a gente fica o tempo todo falando, mas eu acredito em Deus, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é por nós. O grande problema é a gente imaginar assim, será que Deus é por nós e nós somos por Ele? Santo Agostinho dizia que a fé é um dom. Podemos ir muito além a partir do momento que a gente acreditar que de fato somos criaturas de um mesmo Pai. Somos filhos de Deus. E podemos dar então a certeza de que tudo que nos cabe nesse momento é planejado por Deus. Se podemos acreditar e ter essa fé, a gente pode alcançar outros objetivos sem impactar assim de cara e pensar, estou no caminho certo, porque estou sendo guiada. Então, quando ele pergunta assim, mas ao mesmo tempo que a gente vai seguindo, vai se programando, vai levantando e seguindo, porque a gente já acredita, eu espero, que acreditamos que fazemos parte do plano de Deus. E Ele que nos guia. Então, ao mesmo tempo, a gente é o tempo todo surpreendido com momentos também de alegria, com momentos também tranquilizantes. A partir do momento que a gente faça exatamente o que viemos fazer. Se a gente está em paz, a gente está fazendo o que a gente tem que fazer. Mas nessa pandemia nós estamos nos tornando muito ansiosos e muito nervosos. E às vezes a gente se atrapalha, né? No item 2, Emmanuel coloca novamente, porém, provavelmente não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com
a sua infinita bondade junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Então, Deus nos proporciona estímulo o tempo todo e oportunidades para nos disciplinar. A intenção toda é nos disciplinar. Sabemos o que temos que fazer porque fomos criados no amor de Deus. Então esse amor está dentro de nós. Em que momento a gente reluta tanto para atender isso que já está dentro de nós? A colocar para fora, a vibrar sobre isso. Então ele nos proporciona estímulos, companhias, oportunidades. Ele vai lapidando todos os nossos defeitinhos. Os meus ainda não foram muito lapidados, não, mas eu estou andando. O Paulo de Tarso nos disse, eu venci o bom combate. Para mim, vencer é você aprovar a tua situação atual, as tuas tarefas atuais, o teu momento atual. Você aprova a tua vida como está. Você mesmo diz, ok, Cecília, vai adiante. Eu tento. É um vai e vem de acertos e erros, né? De desesperos em horas erradas, de acertos em horas certas. E a gente vai andando. Por quê? Assim a gente vai lapidando tudo que viemos fazer. E a gente começa a pensar, será que nós estamos no lugar que deveríamos estar? A pergunta seria, será que eu confio em Deus? Porque eu preciso ter certeza. Porque eu tenho dentro de mim, eu já sei que Ele confia em nós. Ele está presente em toda parte, em todas as situações, em todos os momentos. Ele nos mostra como a seguir. Eu faço parte da Casa Maria de Nazaré, coordeno uma das escolas que nós temos na comunidade da Rocinha. E, em determinado momento, quando eu fiquei muito preocupada, porque as crianças todas estavam pirando de trancados dentro de casa, e eu fui aceitando as crianças lá dentro da escola e criando atividades para elas. Começaram com 2 horas, depois passei para 3, depois para 4, depois eu vi que elas precisavam de lanchar, e depois eu vi que elas comiam muito. E aí eu entro no desespero. Mas por quê? Né? O porquê desse desespero que a gente se assusta de vez em quando. E aí um belo dia, chega uma mãe com 5 filhos. E eu falo, não posso, Senhor. E eu pergunto delicadamente para esta senhora, a senhora veio receber cestas básicas? Porque a gente faz a distribuição de cestas na parte da manhã. E ela estava chegando na parte da tarde. E ela me respondeu muito simples, não, eu vim matricular meus filhos. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou negar? E aí eu comecei a mandar mensagem. Alguém tem ideia de quantos litros de leite eu gasto no lanche dessas crianças? E comecei a pedir ajuda. Tem uma amiga que ela fala assim, Cecília, você quando fica assim nervosa, você grita e você acaba sendo atendida. E de fato eu fui. Então eu estava na hora certa, eu tive o desespero certo e eu fui atendida por muitas e muitas e muitas mãos, tanto no plano espiritual como aqui de encarnados, que resolveram estar junto numa hora como essa. Existe uma escola particular, eu não sei se devo falar o nome da escola, mas ela começou um projeto junto com a gente, conversando, de que todas as crianças daquela escola poderiam ajudar todas as crianças da escola da Oficina do Sucesso na Rocinha. E começaram a fazer cartinhas uma para as outras. E começaram as mães a se envolverem no trabalhinho das crianças
e começaram a fazer, dando a possibilidade dessas crianças preparar os lanchinhos das crianças da Rocinha com as suas cartinhas. Esse projeto chama de Aluno para Aluno, que qualquer um de nós que tenha filho, que tenha neto, que tenha conhecimento, pode pensar e fazer como tantos outros serviços nós somos chamados diariamente a fazer. Basta a gente tentar entender se eu estou aprovando nesse momento a minha existência. Ela está sendo útil? Tem algum motivo para eu estar aqui encarnado nessa hora? Os Espíritos nos dizem que essa é a nossa melhor encarnação e esse é o nosso melhor momento. Então, bora ralar, vamos em frente. Vamos tentar ver se é isso mesmo que Deus está esperando de mim. Porque eu peço o tempo todo. Eu peço ajuda, eu peço saúde para os meus entes queridos, eu peço movimentação para que eu possa trabalhar, executar tarefas, às vezes complicadas, às vezes que ainda é muito difícil para mim. Então, nós aprendemos, Jesus veio nos ensinar algum tempo atrás, primeiro, ele fala tudo na oração que ele quis nos ensinar. Pai Nosso, ele quis dizer, olha, Pai Nosso, nós somos a mesma família, nós somos filhos do mesmo amor, do mesmo Pai, somos todos iguais, todos mergulhados nesse amor do Pai. Faça a tua vontade. A gente ora olhando para Pai, olhando para Deus e fala, faça a tua vontade. E Ele faz. Ele faz, sabe por quê? Porque é o melhor para cada um de nós. Então, tudo o que estamos passando agora é a vontade do Pai. E se Ele está nos mandando dificuldades, Ele tem certeza que nós podemos dar conta delas. Porque Ele jamais daria uma dificuldade para cada um de nós, cada um das suas criaturas, que a gente não pudesse cumprir. Então, faça a tua vontade, Senhor, e me dê força para que eu possa ouvir e atender. No item 3, Emmanuel fala assim, exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que o esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que lhe foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Nós aprendemos também na doutrina que a gente reconhece que estamos a caminho de sermos um pouco melhor com o esforço que a gente faz para atender a vontade do Pai, para cumprir o nosso dever. Eu tenho assim uma percepção de que fora da caridade não há salvação. E eu falo assim, o que será que veio primeiro, a caridade ou o amor? Ou o amor veio primeiro porque ele está dentro de cada um de nós, e aí, por conta que a gente já tem esse amor pré-estabelecido, a gente consegue fazer caridade, ou a gente faz caridade através da caridade, porque alguém nos diz, sirva o outro, e aí a gente adquire o amor. Não sei bem. Eu estava na escola, por estar com muita criança lá, eu percebi que naquele dia tinha uma criança com papel toalha no joelho e ele andava de um lado para o outro atrás de mim. Eu brinco comigo mesmo, eu falo, é um obsessor, ganhei um obsessor aqui. Onde eu ia, ele ia, eu falava, afasta de mim, porque eu chego lá e eu quero dar um exemplo que todos têm que ficar afastados, todos têm que ficar com máscara. E esse menino grudado em mim, até que eu parei para perguntar, filho, por que tu está mancando? E ele tira o papel toalha do joelho dele e tem uma ferida enorme. Se as pessoas me conhecessem, sabem que eu não tenho, não é vocação, não tenho talento nenhum para ver ferida, nem para cuidar de ferida. E eu olhava e falava assim, esse menino está aqui há quantos dias?
e ninguém viu que ele está mancando com esse papel toalha ali, só eu que tive que ver. Mas não era para só eu que tinha que ver. É porque eu podia comprar o material para cuidar daquela ferida. E aí assim eu fiz. Porque eu não posso deixar de fazer o que eu vim fazer. Mas são poucas vezes que eu observo isso. No dia seguinte, todas as crianças machucavam e vinham atrás de mim. E aí eu percebi que, embora eu tinha dado oportunidade daquela escola estar aberta, e cada um fazendo tua tarefa, estudando dentro da tua matéria, dentro do teu nível escolar, e brincando na hora que tivesse que brincar, e lanchando na hora que tinha que lanchar, eu só dava ordens. Eu só falava, afasta, olha a máscara não é pro queixo, olha isso, olha aquilo, senta, não briga, não isso. Eu falo, nunca parei. Então, eles já estavam me cobrando assim, essa não é tia que eu conheço, que chega aqui mandando a gente se afastar. E aí eu percebi que o bonito para eles era eu parar, botar o band-aid de super-herói, olhar para ele, deixar eles conversarem comigo, e aí eles podiam serenar, acalmar. Bom, mas aí a vontade do Pai, se a gente acreditar que a vontade do Pai é sempre melhor para cada um de nós. Quando eu entrei, há muito tempo atrás, nessa casa que me abriga até hoje, na casa de Rita de Cássia, eu fui atendida pela fundadora da nossa casa. E logo após eu tive um problema e eu tinha um útero meio, só posso falar assim brincando, mas é um útero bichado. E logo depois que eu soube que eu tinha um útero bichado, eu tive um neném dentro do meu útero. E aí eu fui atrás de uma ajuda no sentido de eu quero me candidatar ao trabalho para cuidar de crianças excepcionais, crianças com problemas. Ou seja, eu estava tentando barganhar com Deus, olha, me ensina como cuidar do meu filho, que pode vir a ser uma criança com problema. E aí a nossa fundadora falou assim, sabe o que mais? Tu vai para a Rocinha. Ela não falou dessa maneira porque ela era delicada demais. Vai cuidar do adolescente, porque você é muito novinha. Aí eu saí de lá um pouco tanto frustrada, porque eu imaginei assim, eu acho que Deus não ouviu o meu pedido. Eu acho que ele não entendeu, olha, o útero não está bem e tem um neném aqui dentro. Como é que ele me põe para ir para a Rocinha para cuidar de jovem? Não entendeu. Bom, eu estou lá há 35 anos ou 36, sei lá. Então, ele me colocou exatamente no lugar que eu tinha que ficar. Vai entender. Mas, e o que acontece? Quando a gente se dispõe a pedir ao Pai para nos atender, a gente só esquece assim, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade. Mas a gente, quando pede ajuda, é porque o nosso sentimento está querendo muito. Então, na mesma hora que me colocaram para trabalhar lá na Rocinha com jovens, um circo, vou chamar de circo, uma quantidade de pessoas estavam lá como verdadeiros mestres para ensinar, para amparar, para ajudar. A primeira tarefa que eu recebi foi buscar, eu não me lembro mais se era toda semana, mas buscar com uma tia de uma amiga, uma grande amiga, que fazia os bolos para as crianças aniversariantes. E aí, como eu ia buscar, eu era médio de transporte, né? Aqueles bolos eram, sabe, bolos de festa de criança mesmo, com enfeite, com tudo de direito. Eu achava aquilo lindo. E eu estava chegando pela primeira vez tendo
acesso a uma comunidade carente, né? Então falava assim, gente, que gente boa, né? E aí eu comecei a perceber que a comunidade, que o carente precisa desse carinho, precisa dessa belezura. A gente pode fazer, né? A gente pode fazer. Então eu levava aqueles bolos todo enfeitado de festa criança, aquilo era uma alegria. Essa já foi a minha primeira mestra a me ensinar a comemorar tudo e fazer cada vez mais bonitinho, para que eles possam apreciar que Deus olha por eles também, com o mesmo carinho e o mesmo afeto. E aí eu aprendi, eu sou a pessoa mais festeira da casa, eu comemoro tudo, eu comemoro aniversário de cada funcionário, de cada criança, eu comemoro todas as datas programadas, não programadas, porque eu aprendi que faz bem comemorar a vida, a alegria. Bom, a próxima foi a minha orientadora direta na comunidade. Ela me botava para a creche, para os berçários, quando o berçário foi para lá. Depois me botava para tomar conta dos jovens. E aí um dia eu recebo um telefonema dela. Olha, Cecília, você não pode. Ela é a Silvia Angel. Ela já partiu para o plano espiritual e eu espero que ela continue a me orientar de lá. E não esqueça de mim, porque eu continuo errando da mesma maneira. E ela falava assim, Cecília, você não pode ser tão boazinha. Aí eu parei e falei assim, porque, e ela contava, os outros voluntários, as crianças não querem ficar com os outros voluntários que tinham na época, né? Aí eu falei, gente, eu não estou somando, eu estou diminuindo, eu estou dividindo. E aí eu comecei a ver que eu tinha que me organizar, que teria que haver o trabalho voluntário, o trabalho de cuidar do outro, tem que ter uma organização. E eu comecei a criar a tal das regras, se afasta, vai, isso, você cuida de criança dessa idade, você desce, você ensina, você não ensina, você perdoa, não perdoa. E aí começaram a chegar pessoas que sabiam matemática, pessoas que sabiam controlar uma confusão, pessoas que eram muito bravas, muito rígidas, pessoas que eram muito carinhosas, todo o tipo de pessoas que o trabalho precisava, até mesmo aquela que quebrava todas as regras, que era eu mesma. Todas as regras que eu fazia, eu mesmo quebrava e não cumpria. Mas eu achei que até na época essas mesmas regras foram boas para eu aprender. Mas em resumo, eu estava no meu lugar certo. Então, eu comecei a aprender que Deus que cuida da criatura através da criatura. Então, eu senti que eu precisava ser cuidada e melhorada e aprimorada, que eu estou no caminho através do outro, por conta do outro, né? E aí, como é esse plano de Deus, e eu tenho que falar hoje sobre o plano de Deus para cada um de nós, no item 4 ele coloca assim, mãe ou pai, se recolhesse da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor ofereceria a Deus, quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considera indesculpáveis ou desprezíveis. E aí a gente pergunta, eu já sei amar o próximo? Eu já sei confiar no Pai? O Evangelho nos ensina que devemos nos preparar para estar apto a responder quando Jesus responde para cada um de nós. Quando você deixaste de atender um faminto, um necessitado, um desajustado, um encarcerado, um doente, no despido, foste a mim mesmo que deixaste de atender. Eu falo assim, meu Senhor, eu tenho uma fila quilométrica de débitos ainda. Mas olha, sabe que bom? Eu tenho a eternidade para poder cumprir com todos eles. Então não preciso ter pressa.
eu preciso parar, refletir se eu estou aprovando no momento como minha vida está, o que eu estou fazendo, o que eu deveria de fazer ou devo fazer. Então a gente pergunta, estamos na nossa melhor encarnação de novo? Eu consigo parar e fazer o que Santo Agostinho nos ensinou? O que você fez hoje de bom? O que você fez hoje de ruim? O que você deixou de fazer? Essa é a grande pergunta, o que eu deixei de fazer? E às vezes a gente deixa de fazer tanta coisa, né? Eu me lembro que eu tinha oportunidade para ter contato com as assistências sociais de uma instituição chamada Padre Severino, que acolhia os menores infratores e menores eram menores mesmo. Era muito doído e muito sofrido quando eu ia àqueles julgamentos lá, e quando eu ia até lá buscar as crianças, era muito sofrido. Mas um belo dia, uma assistente me ligou e falou: Cecília, procura os pais, os responsáveis por fulano, fulano, fulano. Deu um nome. E aí eu procurar na Rocinha é uma coisa meio impossível, né? Mas eu fui falando de um para o outro, de outro para um, de outro para um, eu fui deixando recado nas biroscas, como eles chamam os cantinhos lá, os bares. E um belo dia, depois de 1 ou 2 meses de tanto procurar, esse pai me ligou. Você é a Cecília que está me procurando? Eu falei, sim, depende, né? Depende do que ele queria. Mas eu falei assim, o senhor... Aí ele falou assim, eu sou o pai do fulano. Eu falei, ai, quanto tempo eu estou à procura do senhor, a gente precisa tirar seu filho de lá. Ele não está bem e a gente precisa tirar de lá e eu só posso tirar com o responsável junto. E aí ele falou assim, não vou não, senhora. Eu falei, como não? Como o senhor não vai? A escola lhe ajuda, a escola lhe dá ajuda o suficiente, a gente acha uma escola para matricular ele e ele fica durante o contra-horário da escola com a gente. Eu lhe ajudo a cuidar dele. Não vou não, senhora, ele vai ficar lá mesmo. Eu tive tanta raiva desse pai que se eu pudesse pedir a Deus, Deus, põe esse pai no lugar dessa criança, põe essa criança fora de lá. E aquilo me remoeu muito tempo, me deixou até assim... Será que eu continuo com esse trabalho da assistência para esses menores mal assistidos, né? E depois de um tempo, eu fiquei sabendo que aquela criança tinha aprontado tanto na comunidade que o seu melhor lugar de estar, o lugar mais seguro, era lá mesmo. Ele não podia voltar para aquela comunidade, aquelas regras meia truncadas que tinha lá, não tem mais isso não. Então, a gente está fazendo o nosso melhor, mesmo ainda julgando errado. Mas estamos aprendendo, e é isso, estamos sendo lapidados. Você lembra que eu falei que a gente tem que ser lapidado para poder se tornar uma pessoa melhor? No item 5, ele coloca, professor ou mentor, se reunisse contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou retardados? E aí eu falo assim, gente, como é bom sentir o amor do Pai tocar em mim, depois que eu consigo tocar o necessitado. Como é bom, né? Como é bom que Deus confia na gente para umas tarefas complicadas para a gente fazer. Como é bom que Ele possa nos mostrar. E aí a gente começa a pensar, mas eu não dou conta. E aí às vezes eu desisto da tarefa. Aí ele fala, não tem problema, me aguarda. Daqui a um tempo ele me dá novamente a tarefa no mesmo sentido, com o mesmo problema. Eu falo, não tem problema. Eu também não executo porque eu achei que não era minha, não era do meu cabo. Até que um dia eu falo assim, bom, é bom eu começar a cumprir, porque a cada negação que eu faço de algo que eu já enxergo que eu posso fazer, mas eu penso que é do outro, é obrigação do outro, porque eu sozinha vou fazer isso, ou porque eu vou fazer isso, a próxima vem um pouquinho, uma pitadinha um pouco mais forte. E aí eu aprendi que eu perco a respiração. Literalmente, eu me tornei uma pessoa asmática por negar as minhas obrigações ou os meus deveres. Então, cada problema que eu tenho, a respiração falta.
E aí só nessa hora eu falo, tá na hora de eu saber o que eu tenho de fato que fazer, né? Então, eu lembrei muito, quando eu falo sobre o meu processo asmático e as minhas problemáticas, as minhas decepções e as minhas dores, eu lembrei do cego Bartimeu, né? Bartimeu, o cego de Jericó, que quando Jesus vinha passando e ele tinha aquela audição de ouvir o burburinho, e ele tinha aquela capa, eu falo que era uma capa que fazia ele ser um pedinte, e ele, quando ele vê Jesus chega, vê não, porque ele não via, ele ouve a caminhada das pessoas seguindo Jesus, ele grita, levanta e grita naquela montoeira de gente e fala, Senhor, e larga a capa de pedinte, né? E aí Jesus fala assim, eu reconheço um pedido sincero, e pergunta para ele, o que queres que eu faça? E ele falou, eu quero enxergar. Para os olhos de todo mundo que estava lá, estava na cara que ele ia pedir, ele era cego e ia pedir para enxergar, mas para Bartimeu era a coisa mais difícil, porque a partir do momento que ele enxergasse, ele estava pronto. Ele estava pronto para cumprir a sua missão nessa encarnação. Ele estava pronto a seguir Jesus, onde quer que ele fosse, qual fosse o problema que tinha que enfrentar. E aí eu pergunto a todos nós, será que a gente já está disposto a tirar a capa de pedinte e falar, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero estar junto contigo. Me ensina a caminhada. E ouve. Quando ele olha e fala, nós todos estamos mergulhados no grande amor de Deus. A gente precisa se conectar ao Pai só. E ele, Jesus, é um instrumento a nos dar a mão para seguir mais rápido. No item 6, Emmanuel coloca, dirigente ou supervisor dos diversos ramos da atividade humana, se fosse chamado para guiar os interessados da comunidade exclusivamente nos dias de céu azul, para entoar louvores e harmonia ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor? Nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivam brandura e compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-lo a restaurar os elementos convulsos. Aí o que eu lembrei? Eu lembrei de Saulo, enquanto Saulo, a quantidade, o número de pessoas que estavam naquele momento, naquela hora daquela encarnação, para ensinar branduras, para ensinar o amor verdadeiro, para ensinar o lado correto de seguir. Então Saulo, antes de virar Paulo, tinha Estevão, tinha Lázaro, tinha tantas pessoas envolvidas sem julgar, sem o julgar, né? E ele diz no livro Paulo Estevão, no prefácio, ele diz assim, no final do prefácio, a última frase, ele fala assim, aliás, sem cooperação não poderia existir amor. Ou seja, não somos nada sozinhos. É toda uma possibilidade que Deus nos coloca. É uma casa espírita inteira, é uma comunidade de uma rocinha inteira, é uma comunidade de amigos enormes, como mestres, professores. Então ele fala, aliás, sem cooperação não poderia existir o amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. É tão simples, né? Mas tão difícil. Quando a gente era evangelizadora, tinha uma música que eu adorava e eu queria cantar, mas isso é próxima encarnação, nessa eu só vou ler. E essa música é assim, somos companheiros, amigos, que vieram alegres pensando no bem. A nossa alegria é o de bons cristãos.
Não ofende a Jesus nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos. Mesmo entre perigos, daremos as mãos. Como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Cada um tem o seu local de trabalho ou de dever, eu prefiro falar do seu dever. Cada um sabe onde tem que estar, porque se conseguiu serenar e parar de brigar com a vida e começar a aprovar a vida que leva, eu aprovo que eu estou fazendo o meu melhor. Não é virar santo, porque nem sabemos como é que faz isso. Mas estar no nosso melhor, não importa se a gente está numa comunidade violenta, num cárcere como Padre Severino, que é esse por acaso que eu tive experiência, ou num hospital que eu também adiei para algumas encarnações para depois, para eu ter contato com esse tipo de dor. Mas eu sei que eu tenho que passar por esse dever, por essa tarefa. Então, no momento, eu acho que eu estou no meu lugar certo. No item 7, acho eu, pode ser que amanhã ou depois da manhã, Deus me mostre outro caminho. O item 7, obreiro do bem ou condutor da fé, se obtiveste da terra apenas demonstração de apreço, palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação de maneira a limitar a incursão das trevas ou apagar o fogo do ódio entre as vítimas da ilusão ou da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessita de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com esquecimento de todo o mal. Para sustentarem o bem com esquecimento de todo o mal. Então, quando nós estivermos identificando as chagas do próximo, vamos recordar que alguém está marcando as causas que a produziram. Esse alguém é Deus, é o nosso Pai. Onde o mal se destaca, diz Emmanuel, né? Onde o mal se destaca, faz o bem que puderes. Onde o ódio se agita, menciona o amor. Em toda parte, acima de tudo, pensamos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra, durante as horas de luz. Todos os sofrimentos, misérias e decepções físicas que estamos tendo nesse momento, perdas de ente querida, perdas financeiras, perdas de remuneração, de trabalho, está no plano de Deus. Lembra que eu falei que, Pai Nosso, mas seja feita a vossa vontade. Nada acontece sem ser a vontade do Pai. E nada acontece para nos prejudicar. Nada acontece porque Ele é mau. Ou porque eu fui mau e Ele quer me castigar. Nunca, nunca. Deus não castiga. Deus nos ensina, a misericórdia do Pai nos ensina. E foi o que Jesus veio falar para a gente. Ele colocava assim: vinde a mim todos vós que estejam aflitos, que estejam fatigados, que eu vos aliviarei. Mas ele impôs uma única condição para nos ajudar nessa tarefa. Uma única condição. Foi cumprir a lei do jugo leve dele. Meu jugo é leve e minha lei é suave. Só tem uma condição: amor e a caridade. Ou a caridade e o amor, não sei quem veio primeiro. Mas ela faz parte de um todo. Ela faz parte de todos nós, para provar como estamos vivendo. No item 8, para acabar, onde estiveres, e sejas quem sejas, no grau da responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias rossos de trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza, marginados de flores que te premiam a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação
te firam a alma ou quando as circunstâncias diversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculem, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda de que terás chegado ao instante do devotamento supremo, da lealdade maior, porque se confia em Deus, igualmente Ele confia em ti. Então, quando chegar essa hora, que você chegar a pensar que chegou o teu limite de saturação, né? Chegou a hora de você mostrar a maior lealdade, o maior esforço e a maior coragem. Mantendo a nossa vida uma unidade de plano para conseguir nossos objetivos. Diz Pastorinho que naquele livrinho pequenininho, Minutos de Sabedoria, ele coloca assim: veja um colar de pérola. Elas todas estão presas com o mesmo fio. Se este arrebentar, as pérolas se espalham. O que é o fio para esse colar de pérolas? É a unidade de plano em nossa vida. É o que nos propomos a fazer, né? É a unidade de plano em nossa vida. Não deixe que as pérolas de suas ações se percam por lhes faltar o fio que lhe mantenha a unidade. Mesmo quando houver as desavenças, as mágoas, não deixa que nos afastemos do plano que foi traçado para cada um de nós. Mais do que compreender Deus, mais de reconhecer a unanimidade de Deus, a beleza, o amor, o que é Deus para a gente agora no momento. O que devemos fazer é sentir. Deus está perto da gente, Deus está dentro da gente, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Principalmente nos permitindo ser um canal aberto para que todos possam sentir a sua presença. Deus está em toda parte, mas o mais importante, nós precisamos estar com Ele. Não é simples, mas é possível. Nós precisamos estar com Deus, confiar plenamente no plano que Ele tem para cada criatura, porque é um plano de amor, é um plano de respeito para cada um de nós. Ele nos criou, Ele ama incondicionalmente e Ele confia em cada um de nós. Só pede que confiemos também nele. Então, só precisamos pensar como é bom ser filho de Deus, como é bom um dia chegar e sentir esse amor todo que Ele tem para cada um de nós, porque é exagerado. A gente só tem um miserê para não desfluir. Eu tenho a impressão que a gente desflui. Nós temos um trabalho na casa que é a pomada do vovô Pedro. E toda vez que a gente está na pomada, a gente parece que a gente está num plano espiritual muito além do que a gente pode aguentar de vibrações de amor. E é claro que nesses momentos é um paraíso. Mas a gente não se sustenta por muito tempo nesse paraíso e a gente volta logo ao plano terra. Mas a gente sabe que existe. A gente sabe que está a caminho de chegar lá. A gente sabe que está nos abraçando, como diz a música, ombro a ombro, lado a lado, companheiro a companheiro, para chegarmos juntos. E nunca sozinho, nós vamos chegar todos no mesmo lugar. Obrigada por vocês me ouvirem. Espero que todos estejam bem e que sejam atendidos pelo amor de Deus, pela misericórdia do Pai. Obrigada. Muito obrigada, Cecília, por esse estudo maravilhoso, por
trazer o resultado dos seus estudos com exemplos, que seria tão bom se nós conseguíssemos sempre aprender através dos exemplos, já seria um enorme passo, né? Então vamos agradecer nesse momento, Senhor, que possamos compreender as suas linhas tortas, aceitando a sua vontade. Que possamos, Senhor, compreender isso, que possamos ter a total confiança que essas linhas tortas é que são o caminho certo, o nosso destino. Que tenhamos, Senhor, nosso coração aberto para todo esse amor que o Senhor tem por nós. Que possamos aprender, Senhor, que esse caminho, apesar de estreito, é o caminho certo, é o caminho da verdade. Que tenhamos, Senhor, essa consciência que essa verdade nos levará à felicidade. Obrigada, Senhor, por esses amigos, tanto do plano material como do plano espiritual, que às vezes nem nos damos conta, mas que estão sempre conosco, nos apoiando, nos empurrando para frente, mesmo quando às vezes não queremos, eles estão ali, ao nosso lado, para nos ajudar a seguir nessa estrada. Obrigada, Jesus, nosso mestre, irmão, companheiro, sempre. Obrigada, nossa mãe, querida mãe, Maria de Nazaré. Obrigada por seu amor, por todo o seu carinho, todo o seu conforto, querida mãe. E agradecendo então a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, por estarmos aqui, por todas as oportunidades. Pedimos então permissão para encerrarmos a palestra de hoje, com a graça de Deus. Obrigado, Senhor.